Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 31 de agosto. 10 anos da Lei de Cotas. Dispositivo aumentou o acesso de negros na UNB. Veja também, mulher morre 12 dias após o acidente na Avenida Nicolau João Abdala, em Americana. E ainda, Câmara instaura SEI para investigar a falta de sepulturas em Nova Odessa. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E eu convido você, como é habitual, a nos seguir nas mídias sociais, através do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok ou do Kuai. Estamos presentes nessas 5 mídias utilizando o mesmo nome, que é tvtododia.oficial, tudo juntinho aí para facilitar a nossa localização e assim você recebe o aviso, né? A notificação sempre que entrarmos no ar e não perde um minuto sequer aí dos programas da TV Todo Dia. E além das mídias sociais, nós temos também o portal da Rede Todo Dia, que é o tododia.com.br. Nele você encontra notícias da sua cidade, da região, do estado, do Brasil, do mundo, produzidas por uma equipe de jornalistas profissionais com isenção, profissionalismo e imparcialidade. E para você que gosta do jornal impresso, mas não é sempre que consegue tê-lo em mãos, não se preocupe, basta você apontar a câmera do seu celular ou tablet para este QR Code que aparece no cantinho do seu televisor e você baixa automaticamente e de forma totalmente gratuita a versão digital daquele jornal impresso que você já está habituado, tendo aí a notícia fresquinha na palma da sua mão. Lembrando a você que gostaria de participar do Todo Dia News, primeira edição, mande a sua mensagem, o seu recadinho para o WhatsApp que aparece na sua tela, o 992388799. Repetindo para você, 992388799. Mande a sua mensagem de texto, sendo seu boa tarde, pode ser uma reclamação, pode ser, enfim, qualquer mensagem aí, inclusive denúncia, tá? Denúncia do que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, que nós ativamos a nossa equipe de jornalistas para investigar e trazer uma resposta ou até mesmo, quem sabe, aí, uma solução para o problema. Está bem? Bom, vamos começar então o jornal falando de uma pesquisa, a pesquisa feita pelo Instituto IPEC, em que 79% dos entrevistados já dizem estar decididos sobre o voto para presidente. Dados da pesquisa IPEC, encomendada pela Globo e divulgados então na terça-feira, dia 30, mostram que 79% dos eleitores estão decididos sobre o voto para presidente em 2022. A pesquisa mostra o ex-presidente Lula com 44% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 32% de intenções na eleição para a presidência da República de 2022. Os eleitores dos dois candidatos continuam sendo os mais convictos do voto. Segundo o levantamento, entre os que declararam voto em Bolsonaro, 84% dizem que a decisão é definitiva, uma variação para cima de 2 pontos percentuais. Entre os que afirmam votar em Lula, 83% dizem que não vão mudar até a eleição, uma oscilação de 1 ponto para cima. As variações de ambos estão dentro da margem de erro. No caso de Ciro Gomes, do PDT, 48% de seus eleitores dizem que não vão trocar de candidato, um aumento significativo de 12 pontos percentuais em relação à última pesquisa. E os 52% restantes afirmam que podem votar em outro concorrente. Em relação aos candidatos restantes, 52% dizem que o voto é definitivo, o dobro da pesquisa anterior.
e outros 48% afirmam que podem mudar. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto em 128 municípios e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR 01979/2022. E vamos falar agora sobre uma lei aí que instituiu um direito, né, a lei de cotas, que está completando 10 anos. Mas as políticas de inclusão para a população negra nas universidades públicas começaram muito antes disso. A Universidade de Brasília, o UNB, saiu na frente e foi a primeira universidade federal do país a adotar critérios para aumentar o ingresso dessa parte da população no ensino superior. Confira a reportagem de Ana Luísa Prazer, da TV Brasil. A Lei de Cotas nasceu em 29 de agosto de 2012. O texto, aprovado pelo Congresso, legitimou uma série de políticas públicas pensadas para rever desigualdades raciais e promover uma reparação histórica a grupos e minorias e que, por muito tempo, não tiveram seus direitos reconhecidos. Havia uma dificuldade muito grande de compreender o nexo, o sentido da política, e que não é simples compreender por que uma política diferenciada para negros, embora a dívida histórica, o movimento negro sempre falou dessa existência. A UNB foi a primeira universidade federal do país a desenvolver um pacote de políticas afirmativas para reservar vagas para negros nas graduações. O primeiro processo seletivo, que direcionava 20% das vagas para essa população, ocorreu em 2005. 7 anos depois, nascia a legislação federal, que, somada à política de cotas já desenvolvida pela universidade, ampliaria significativamente o acesso, a permanência e a graduação de negros na instituição. Em junho de 2003, apenas 2% dos graduandos da UNB eram negros. Em 2013, após a criação de cotas, pretos e pardos já somavam 31% dos que estavam frequentando graduações. Já em 2020, a UNB já tinha quase 19 mil alunos pretos e pardos, o que representa quase 48% dos alunos matriculados na universidade. Desde 2012, a Lei 12.711 reserva vagas no ensino superior, proporcionalmente, para alunos de escolas públicas, negros, indígenas, pessoas com deficiência e a população de baixa renda, tanto em universidades públicas quanto em institutos federais. Após 10 anos de vigência e por determinação da própria lei, a política de cotas vai passar por revisão. O Danilo, que foi aprovado para o curso de Economia na UNB, por meio do sistema de cotas, espera que a revisão da lei siga promovendo a diversidade dentro das instituições de nível superior. Eu acredito que é uma política pública importantíssima para você poder igualar as oportunidades, você fazer com que a universidade seja mais diversa, para você colocar pessoas diferentes lá e você fazer com que as pessoas negras consigam inserir-se nesse espaço. E agora vamos falar do bicentenário da independência. A bandeira do Brasil foi criada, então, logo após a independência. A primeira bandeira do Brasil foi desenhada por um pintor francês e esse projeto foi feito ainda guarda bastante semelhança com a nossa bandeira atual. A bandeira brasileira foi idealizada pelo artista francês Jean-Baptiste Debré. A bandeira mudou, mas o verde e o losango amarelo permaneceram. Vamos acompanhar essa matéria feita pela TV Brasil. Jean-Baptiste Debré chegou ao Brasil em 1815 com a missão artística francesa, contratada por Dom João VI. O próprio Dom João encomendou uma bandeira ao artista em 1820. Não se sabe o porquê do pedido, mas o projeto foi adaptado a pedido de Dom Pedro e se tornou a primeira bandeira do Império. Desde então, o fundo verde e o losango amarelo estiveram presentes em quase toda a história. Com a proclamação da República, os símbolos do Império foram trocados pelo céu estrelado e a frase de inspiração positivista: ordem e progresso. Pois é, né? E a nossa bandeira, ela esconde aí, né, muitas curiosidades, né? Por exemplo, eu não sei se vocês notaram, porque a transição de imagens ela foi um pouco rápida, mas a primeira
versão da nossa bandeira aí no período ainda do Império, ela trazia um dragão verde centralizado, mas na parte de baixo da bandeira, olhando para uma cana de açúcar. E a outra figura não conseguia identificar o que estava sendo lá o ramo direito. E depois, né, quando muda, então, tem a independência de Portugal, que ela passa a ter uma nova atualização, ela tem a adoção dos ramos de café, né, com o fruto e a flor. E, por fim, o globo que representava lá o brasão da família real portuguesa é substituída então pelo nosso globo azul com as estrelas, cada estrela representando um estado mais o Distrito Federal. Mas, diferentemente daquilo que nós aprendemos na escola, que fala que o verde representa as nossas matas, o amarelo o nosso ouro, o azul o nosso céu, só a parte do azul que é verdadeira, porque, na verdade, o verde e o amarelo são as cores da Casa de Bragança, que é justamente aí a linhagem, né, da descendência aí de Dom Pedro, Dom João, etc. Então, eram as cores oficiais deles, o verde e o amarelo. E, segundo o idealizador da bandeira, já na fase da República, que ele adota, então, aquele céu estrelado, um matemático, ele calculou o que teria sido a posição exata daquelas estrelas no céu na noite da proclamação da República. Então, ali nós temos as diversas constelações, Escorpião, Órion, etc., representadas, cada uma, de acordo com o matemático, na posição exata do céu noturno observado no hemisfério sul. Então, mais uma curiosidade a respeito da nossa bandeira, né? Agora, vamos para um assunto muito importante e que é para deixar aí os pais muito atentos, que fala a respeito dos riscos que a internet proporciona às crianças, né? Não somente às crianças pequenas, mas também os pré-adolescentes e adolescentes. Uma pesquisa internacional revela que apenas nos 6 primeiros meses deste ano foram publicadas quase 20 mil selfies de crianças na internet com conteúdo considerado inapropriado, envolvendo nudez ou sexo. Especialistas apontam os caminhos para ajudar a proteger os menores no ambiente virtual. Vamos acompanhar essa matéria especial feita pela TV Brasil. A necessidade de adaptação ao sistema remoto de educação durante a Covid abriu portas para o acesso a conteúdos e sites para faixas etárias cada vez menores na internet. Apesar disso ter contribuído para fortalecer laços e dar acesso à educação, há consequências muito preocupantes. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram publicadas quase 20 mil selfies de crianças entre 7 e 10 anos com conteúdo de nudez ou sexual, um aumento de 360% em comparação ao mesmo período de 2020. Entre a faixa etária de 11 a 13 anos, foram mais de 56 mil fotos com conteúdos impróprios, 107% a mais que no ano passado. Isso mostra o quanto elas estão mais vulneráveis a esse tipo de violência, ou seja, de alguém que pede a elas, ou muitas vezes chantageia, intimida, ameaça, para que elas façam esse tipo de conteúdo diante das câmeras. Conteúdos ou tirando a roupa, ou algum conteúdo de conotação mais sexual. Crimes cibernéticos que envolvem a importunação de crianças e adolescentes e a chantagem para conseguir conteúdos impróprios que violem a dignidade das vítimas estão previstos no Código Penal, mas ainda assim desafiam as autoridades. Isso porque são poucos os casos que chegam ao conhecimento da polícia, seja por desconhecimento dos pais ou por medo dos próprios envolvidos. Às vezes o que chega ao conhecimento do pai é o que o filho teve coragem de contar,
ou que ele deixou ali no celular. E por meio de investigações a gente pode ver, né, que às vezes o filho pode ter tido um envolvimento, um comprometimento muito maior com esse autor, né? Então é importante essa denúncia seja feita de forma imediata para a gente. Além de apresentar denúncias, os pais precisam ficar atentos aos conteúdos que as crianças ou adolescentes acessam e as conversas e interações que eles têm nas redes sociais. É importante orientar sobre o uso da internet e até mesmo utilizar filtros de segurança nos dispositivos conectados à rede para limitar o acesso a páginas que não são adequadas para a faixa etária dos pequenos. Na casa do Rossi, os combinados são feitos desde que o Theo começou a ter contato com a internet. Aos 4 anos de idade, ele tem autonomia para acessar sites e aplicativos na internet por meio da televisão, que fica disponível no próprio quartinho, mas tudo é monitorado pelo pai. Nós estamos assim educando ele tem acesso livre ao controle remoto, sabe interagir com as outras mídias, né? Ele entra no Netflix, nos streams todos, mas sempre com a supervisão dos pais. E tem alguns streams que nós eliminamos, por exemplo, o TikTok é algo que não há controle. Então nós achamos por bem, até que ele tenha maturidade da escolha, eliminar o TikTok do acesso para ele. Pois é, pessoal, é muito importante você saber tudo o que o seu filho faz, com quem ele conversa, o que ele publica, o que ele acompanha, porque não é difícil e nós já chegamos a noticiar algumas vezes de adultos que se passam por crianças para conseguir deles, primeiro, né, o estabelecimento de uma amizade, ganhar a confiança deles e depois começar a estimulá-los ou a mandar fotos, por exemplo, tomando banho, fotos se vestindo, etc. Alguns até mesmo chegam a arriscar, marcar um encontro na frente da escola. A internet ela é um ambiente muito tóxico e também muito perigoso. Se nós temos aí muitas pessoas adultas que acabam se envolvendo em enrascadas, né, para dizer no português claro, que caem em golpes, imagine então uma criança que confia muito e confia em todo mundo. Então é muito importante que você acompanhe os passos aí dos seus filhos e que tão importante quanto acompanhar é orientar, é conversar sempre, dizer, né, deixá-lo consciente de que a internet, por mais legalzinha que ela possa parecer, é um ambiente perigoso, que não é para ela confiar em ninguém e contar tudo o que acontece, né, para o pai e para a mãe. Então não deixe ele solto, porque nós sabemos que a oportunidade para o bandido na internet está a todo momento. Então acompanhe, fique bem ligada, tá? Siga procedimentos de segurança, estabeleça esses procedimentos. Por exemplo, não o deixe também ficar muito tempo conectado, porque não apenas a internet, mas o ambiente de tela, ele é muito tóxico para os neurônios da criança. Ele cria dependência, e essa dependência é similar aos efeitos da cocaína num cérebro tão novo assim. Aí a criança, conforme você a deixa muito tempo sem essa exposição, ela fica irritadiça, começa a fazer birra, começa a brigar, começa a quebrar coisas, etc. E só se acalma quando você devolve a ela o controle sobre o celular, sobre o computador, o tablet. Pode notar, em muitas crianças, em muitas famílias isso acontece, porque ela está com o que já é tipificado pela medicina como síndrome do vício de tela. Então, ele tem já hoje uma classificação médica, ele já é visto como doença, porque ele gera essa dependência. E a dependência no cérebro dessa criança é similar ao uso de uma droga estimulante como a cocaína. Então, evite, né? Internet é legal? Desde que usada com propósito e desde que usada com responsabilidade. Então, como uma criança jovem ela não tem ainda,
Primeiro, ela não tem um propósito do porquê estar na internet. Ela não vai fazer nenhum trabalho escolar ou acadêmico, nada disso. Também não vai usar para trabalho. Então, por que ela tem que estar na internet? A criança não tem que ter mídia social. Ela pode até usar a mídia social do pai e da mãe, então usar junto, sob a sua supervisão, para ela ir conhecendo, para ela não ficar desconectada de tudo, né, não ser um alienígenazinho, só que por períodos curtos, meia hora por dia, 1 hora por dia, não mais do que isso, e sempre apenas com você, fiscalizando. E até mesmo buscando saber quem são os amiguinhos que ele diz com que conversa ou que joga, etc. Pesquise, não deixe solto, porque criança solta nesse ambiente, mais do que ser abusada, ela pode inclusive sofrer aí um bullying violento, que a gente tem visto também o crescimento das taxas de suicídio entre crianças e ocasionadas por mídias sociais, especialmente TikTok, Kuai, que são muito tóxicos, além de Facebook. Então, controle, esteja sempre presente. Bom, vamos para um breve intervalo, é coisinha rápida, 1 minutinho de break e daqui a pouco estamos de volta trazendo mais notícias para você. É rapidinho, logo voltamos. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Gaison, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta, como eu disse, era bem rapidinho, uma paradinha técnica aí para podermos ter um tempinho para hidratar, né? Porque apesar desse tempinho frio, ele está seco, né? E judia bastante aí das nossas cordas vocais, da garganta, então a gente tem que fazer sempre uma quebradinha aí na programação. Mas vamos falar agora sobre a Covid, porque a Americana chegou a 96ª morte por Covid-19. E a Vigilância Epidemiológica de Americana, então, ela confirmou no início dessa semana 2 óbitos causados aí pela Covid-19 de vítimas que são um homem de 52 anos, morador do Jardim Dona Rosa, e um idoso de 90 anos do Jardim Colina. O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 44.828 casos positivos e 996 óbitos. O primeiro tinha câncer, estava internado no Hospital do Amor, em Barretos, e faleceu no dia 21 de julho. O idoso estava internado em hospital particular de Campinas, com pneumonia e insuficiência respiratória, vindo a falecer no dia 8 de agosto, e as declarações de óbitos de ambos os casos foram recebidas pela Vigilância Epidemiológica por meio do fluxo de retorno do SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade, tendo como causa principal a Covid-19, razão pela qual apenas agora foram divulgados os números. E a taxa geral de ocupação dos leitos para a Covid-19 no município é de 5,56% para leitos com respiradores.
Pessoal, nós não podemos baixar a guarda, a Covid ela ainda está presente, nós estamos sentindo um alívio dela, mas continue a fazer uso das medidas não farmacológicas, como o distanciamento social, a utilização de álcool em gel, a vacinação principalmente, o uso da máscara e, se você tiver condições também, fazer o uso aí da prata coloidal, que ela é excelente aí na eficácia para evitar a infecção. Agora vamos falar da nossa vizinha aqui, Nova Odessa, que ela instalou uma comissão especial de inquérito para investigar a falta de sepulturas no cemitério municipal. E isso pode ter acontecido, segundo o protocolo, por eventuais omissões ou ações administrativas e políticas que motivaram então a falta de sepulturas. A informação é que o cemitério pode ficar saturado em menos de 2 anos e o requerimento para a abertura da CEI é de autoria dos vereadores Antônio Alves Teixeira, o professor Antônio, Márcia Rebeschini e Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Clavim. No requerimento de instauração, os vereadores informam que Nova Odessa dispõe de apenas um cemitério municipal, antigo e que ainda está instalado em uma área de propriedade do Instituto de Zootecnia. Os parlamentares informaram que a população do município teve um aumento de 50% se comparados os dados do censo do ano de 2000 e as mais recentes projeções populacionais divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar disso, o espaço destinado para os sepultamentos continua o mesmo. A situação ainda teria se agravado, segundo os parlamentares, pela comercialização de sepulturas perpétuas. A comissão foi composta pelos vereadores Oséias Domingos Jorge, professor Antônio e Tiãozinho do Clavim. E agora chegou a hora do plantão policial. Uma mulher morreu 12 dias após o acidente na Avenida Nicolau João Abdala, e quem traz os detalhes sobre este caso é a Ellen Santos. Morreu na noite dessa segunda-feira Renata Batista Lima Ferreira, de 39 anos, 12 dias após sofrer um acidente de moto na Avenida Nicolau João Abdala, na região do Zanaga, em Americana. A vítima estava internada desde 17 de agosto no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista conduzia um Onix na Avenida Afonso Arinos e a vítima seguia em uma moto CG 150 pela Avenida Nicolau João Abdala. Chegando ao cruzamento da via, o motorista avançou o sinal de pare e colidiu com a moto. A vítima foi levada ao Hospital Municipal em estado grave e, após 12 dias na UTI, não resistiu. Ainda de acordo com a ocorrência, o motorista de 20 anos não tinha carteira de habilitação. Devido às condições da morte de Renata, a natureza da ocorrência foi alterada para homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ellen Santos para o Todo Dia News. Muito obrigado, Ellen. E olha só, uma operação da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, recuperou barcos furtados e um homem foi preso em Hortolândia por anunciar os barcos na internet. Quem tem mais informações sobre este caso é a Natália Lima. Durante uma operação da Delegacia de Investigações Gerais de Americana, foram localizados 2 barcos e uma carretinha semi-reboque que foram furtados na última sexta-feira em um rancho da estrada Usina Ester, na área rural de Americana. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante neste domingo em Hortolândia. Segundo a Polícia Civil, os investigadores encontraram um anúncio de venda na internet dos mesmos itens que foram furtados. Após localizar o autor do anúncio, foi feita uma busca na residência do homem, onde foram encontrados 2 barcos e o semi-reboque, que são avaliados em aproximadamente R$ 5.200. O homem negou o furto e afirmou que estava apenas vendendo os itens.
Com ele ainda foi encontrado 3 microtubos de crack, que segundo ele era para uso próprio. O acusado foi encaminhado à DIG e o delegado determinou a prisão em flagrante por receptação e porte de entorpecentes. O homem foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigado, Natália. E olha só, a violência doméstica ela está aumentando na região. Já são mais de 821 casos, né? Um índice preocupante que continua em crescimento. Mas quem nos traz as informações é a Letícia Santin. A microrregião de Americana registrou 821 denúncias de violência doméstica e familiar no primeiro semestre de 2022. As cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia cresceram nas denúncias em comparação com o primeiro semestre de 2021 e 2020, de acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A região cresceu no volume de denúncias de violência doméstica. Em relação a 2021, as queixas aumentaram 5%. Já em comparação a 2020, houve um aumento de 220% das denúncias. As 5 cidades da região tiveram aumento nos casos denunciados de violência. O especialista diz que vê crescimento como resultado de conscientização sobre a importância da denúncia. Letícia Santin, para o Todo Dia News. Muito obrigado, Letícia. E chegou o momento de descobrirmos como ficará o tempo na nossa região. Vamos saber então se esse frio ele irá embora, se ele vai aumentar, se ele vai ficar mais uns dias conosco. Chegou a hora então da Bianca Rezende nos falar sobre a previsão do tempo. Tarde da semana e com frio intenso, né, gente? Será que as temperaturas vão continuar em queda? Segundo dados meteorológicos, tem uma tendência as temperaturas começarem a subir. Mesmo assim, os ventos seguem fortes, com características semelhantes às de terça-feira, baixando a sensação térmica, mas períodos mais prolongados de entrada de sol permitem que as temperaturas subam um pouco mais à tarde, com a máxima prevista em 21 graus. Então, nesta quarta-feira, os ventos vão perdendo um pouco essa intensidade e a condição prevista de predomínio de sol. O dia ainda amanhece relativamente frio, com mínima em torno de 10 graus, e a máxima está prevista para 24 graus, sem chances de chuva ainda. Vamos saber então como fica aqui a previsão para a nossa região? Americana, então, a mínima de 9 graus e a máxima de 26 graus. Limeira, a mínima de 10 e a máxima de 18 graus. Agora vamos lá para a região de Campinas, para saber como que fica o tempo lá. Campinas, como vocês podem ver, a temperatura mínima de 9 e a máxima de 25 graus, desculpa. Montemor, a temperatura mínima de 10 e a máxima de 27 graus. Então, como vocês podem ver, a tendência é diminuir os ventos e aí talvez surja um calorzinho pra gente. Volto pro estúdio. Muito obrigado, Bianca. Infelizmente o friozinho parece estar indo embora, né? Tá começando a esquentar, mas enfim, foi bom enquanto durou. Bom, chegamos ao final do nosso bloco informativo e agora nós temos aí a participação dos nossos telespectadores. Vamos pôr na telinha? Bom dia de Bento Cardoso. Olha só, bom dia, Bento. Aliás, boa tarde já, né? Obrigado aí pela mensagem. Temos mais? Curtindo Todo Dia News, Juliano. Valeu, Juliano. Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço a você. Mais alguma? Tarde, galera. Davi Dominici. Boa tarde, Davi. Um grande abraço aí para você e muito obrigado pela audiência. E a Daiane Cabral também nos mandou aqui uma mensagem aí de uma figurinha, um GIF. Muito obrigado, Daiane, pela participação, pelo envio aí da sua mensagem, pelo carinho de todos vocês. Convido todos a continuar com a nossa programação, que agora à tarde, né, nós temos aí um conteúdo ainda informativo, temos também cultural, temos educativo, né? Somos, além de tudo, uma TV educativa. E às 6h30 da tarde temos o Sala Política com Luiz Gustavo Klein
e depois às 7 horas da noite é a vez da Sabrina Furlan nos trazendo aí as notícias da nossa cidade e região no Todo Dia News, segunda edição. Eu vou ficando por aqui e volto a estar juntinho de você amanhã a partir da 1h25, logo após o horário eleitoral gratuito. Tchau, tchau.